o uso dos recursos minerais. O uso dos recursos minerais que são extraídos diariamente da natureza é bastante diversificado. Eles são transformados nas indústrias ou utilizados na construção de vias e edificações. O minério de ferro, por exemplo, é derretido pela indústria que o mistura com outros minerais metálicos para a formação de produtos. Um exemplo é o aço, muito utilizado na construção de máquinas e na construção civil. Na indústria da construção civil, além do ferro, materiais como a pedra brita e a areia são importantes, pois são usados para fazer o concreto utilizado na construção de uma obra. Então veja a quantidade de edifícios, casas, indústrias que estão sendo construídas pelo mundo todo, a velocidade dessa construção, e aí com isso o que precisa ser feito? Aumentar o número da exploração desses recursos na natureza. Por isso que ele vem se esgotando, vem cada vez diminuindo mais essa quantidade. Quanto menor a quantidade e maior o número de pessoas querendo consumir, o que acontece com esse produto? Ele se torna cada vez mais caro, certo? Além dos materiais citados na construção civil, outros produtos provenientes dos recursos minerais são utilizados, como cimento e argila. Então veja aqui a imagem mostrando que o cimento e a argila são materiais básicos da construção civil e se usa em grande escala, em muita quantidade. Vamos ver aqui uma curiosidade, de onde vem o sal da cozinha que a gente consome? Essa é fácil, eu acho que a maioria de vocês sabem. Vem da água do mar? Vamos conferir aqui? Então veja lá. De onde vem o sal de cozinha? Pode parecer estranho, mas o sal que você come no arroz, no feijão, na carne ou em outros alimentos salgados pode ser um mineral extraído em jazidas. Além do refino do sal, o sal marinho, existe o sal rochoso, halite, que é extraído de minas de sal. Portanto, sua extração está ligada ao extrativismo mineral. Viu só que interessante? Se você pensa que vem somente lá da água da praia, tá misturado na areia da praia, não, a gente pode encontrar lá nas jazidas também. Veja lá a imagem deste homem aqui numa área de extração do sal. Olha aqui, o sal que utilizamos para temperar os alimentos é um recurso mineral natural extraído da superfície da terra, né? Então, nós consideramos também o sal como um recurso mineral. Então, veja aqui, na tabela a seguir, conheça algum dos principais minerais explorados por nós e os usos que fazemos deles. Então, agora nós vamos retomar um pouco dos recursos que nós, homens, seres humanos, utilizamos e para que nós utilizamos esse recurso? A produção do quê? No consumo de que forma? Então, veja aqui, o mineral alumínio nós usamos para a produção de navios, automóveis, aviões, utensílios domésticos, embalagens, tintas, sim, na produção da tinta se usa alumínio, janelas, tijolos e explosivos, certo? E aí na sua casa, no seu dia a dia, na sua escola, que tipo de produto que vocês conhecem, que vocês têm acesso, que vem a partir do alumínio? Vamos ver aqui o chumbo. Para qual é o uso do chumbo? Na produção de baterias, gasolina, tintas, vidros especiais e corantes, certo? O cobre, que acontece em muitas situações de pessoas que
fazem o roubo desse cobre para a venda, né? De fios de cobre para a venda. Para que a gente utiliza este cobre? O cobre para fios elétricos, defensivos agrícolas e no tratamento de água. O manganês, já ouviram falar no manganês? Então olha lá, o manganês é o uso para a produção de tintas, vidros, cerâmica, aço, automóveis e utensílios domésticos. O níquel, já ouviram falar em níquel? O níquel é para a produção de moedas, cerâmicas, ímãs, alto-falantes, automóveis e baterias também. E o ouro? Quando a gente pensa no ouro, a gente pensa logo na produção de joias, não é? Mas o ouro, além de ser para a produção de joias, também pode ser para a produção de moedas, instrumentos científicos e equipamentos eletrônicos. Às vezes tem uma pecinha ou outra de um aparelho eletrônico que tem ouro. Sim, é um pedacinho às vezes bem pequenininho. E a prata? Ah, minha mãe, a minha tia usam bastante anel, brinco de prata. Também, a prata também pode ser utilizada na produção de joias, mas também vai para o consumo de espelhos, moedas, talheres, equipamentos de odontologia e radiografias. Inclusive, a imagem que nós temos aqui ao lado é de uma radiografia, que usa-se a prata. E o zinco? O zinco, ele é usado na produção de tintas, borrachas, cosméticos, medicamentos, pesticidas, plásticos, sabões, tecidos e máquinas de lavar roupa. Pensando aqui no zinco, que é um metal, né, um mineral, um recurso mineral que provavelmente você pouco deve ter ouvido falar. Agora que você já sabe para que o zinco é utilizado, pensa aí no seu dia a dia, na sua escola ou na sua casa. Em quais materiais você reconhece aí o uso do zinco que tem na sua casa? Então veja aí o que nós aprendemos, onde vai o zinco e se você encontra esse produto dando origem a outros, esse recurso mineral dando origem a outros produtos aí na sua casa. Vamos ver mais alguns outros produtos, alguns outros recursos e o produto. A gipsita e anidrita. Já ouviram falar? Nome estranho, né? Ali tem um velho conhecido de muitas professoras e crianças na escola, que é a produção do giz. Cimento na cerâmica, fertilizante, papel. Professor, o papel não é só pegar a madeira da árvore e já faz a produção? Não, até se chegar na textura do papel, na cor, no formato, se usam outros recursos e outros elementos para a produção do papel, né? Então, olha lá, o cimento, a cerâmica, fertilizante, papel, tinta, inseticida, o gesso, o giz, que a professora falou, e vidro. Vocês perceberam que tem vários produtos que já foram ditos em outros elementos, em outros recursos minerais também. O vidro já apareceu em outros recursos, porque, como eu falei, assim como o papel, existe a mistura desses elementos para então chegar ao produto final que nós, seres humanos, iremos utilizar. O quartzo, quem já ouviu falar nessa pedra aqui, ó? Já viu imagens, o quartzo rosa, muitas vezes muitas pessoas gostam de ter em casa. Então vamos ver. O quartzo, alguns são pedras preciosas, como a ametista e a ágata. Usado em relógios, equipamentos de rádio, fibras óticas e instrumentos científicos. Então veja que o quartzo, alguns deles são
pedras preciosas e outros também são utilizados para a produção de produtos. Grafita, isso, esse nome parece o grafite do lápis, o grafite da lapiseira, e exatamente, ele serve para a produção de lápis, lubrificantes, baterias e tintas. Olha novamente a tinta aparecendo aqui. Olha quantos recursos minerais são necessários até se chegar no produto final da tinta. Micas. As micas são utilizadas para o isolamento térmico e elétrico. O isolamento é para não ter ruídos externos e o ruído o barulho que se faz dentro de uma sala não ir para fora também, tá? Então, as micas são utilizadas no isolamento térmico e elétrico. Borrachas, plásticos, tintas novamente e papéis de parede. Lembra que a professora falou que a borracha também, ela tem origem aonde? Num recurso biológico, porque vem daquele líquidozinho branco que se extrai das seringueiras. O talco. Nossa, professora, eu achei que o talco é aquele pozinho cheiroso que eu uso para passar no meu tênis para não dar chulé. Olha lá, vamos ver então o que esse recurso mineral produz, pode ajudar no processo da produção do material refratário. Olha aqui a imagem, que são aqueles potes, tigelas que muitas pessoas têm em casa para servir arroz, feijão, saladas. Isolador, vai na produção do papel, cosméticos, sabão, borracha, vidros, tecido e porcelanas. E o cascalho? Quem que já ouviu falar no cascalho? Aquelas pedrinhas. Quem já ouviu falar? Cheio de cascalho ali, como se fossem pedrinhas pequenininhas. O cascalho, ele vai na fabricação de concreto, na construção de estrada e decoração de jardins. Temos a areia, que é aquele concreto muito utilizado na construção civil. Ele é na produção do concreto, na construção de estradas e quando bastante pura, na fabricação de vidro. Então a areia tem que estar bem pura para usar na fabricação do vidro, copos e etc. E por fim, um recurso mineral chamado calcário. O calcário é utilizado na produção de cimento e para a correção de solo. Viram só quantos recursos minerais e para quantas coisas ele é utilizado? O impacto da exploração dos recursos minerais na natureza. Essa exploração alta, o que isso impacta na nossa natureza? Então vamos aqui. A atividade de retirar minérios da superfície terrestre é considerada uma das mais impactantes ao ambiente natural. Na maioria dos casos, para se chegar aos recursos, é preciso alterar drasticamente a paisagem do local. De maneira simplificada, podemos definir algumas fases do processo de exploração mineral. Então, vamos definir as fases, como que começa, os nomes que cada fase recebe. Então, veja lá. Primeiro, é preciso ter acesso a esses recursos. Para isso, é necessária a retirada da vegetação, a abertura de cavas e a movimentação de terra. Então, veja, além de explorar, de ir lá retirar o recurso mineral da natureza, o homem ainda precisa desmatar, precisa retirar a vegetação que está em torno daquele local. Então, são dois tipos de exploração que acaba acontecendo, né? Retirada da vegetação e exploração do recurso mineral. E o que é essa cava, abertura da cava? A cava é o trabalho de escavação da terra, como se fosse fazer um buraco, certo? Por exemplo, abertura de vala ou de fosso, de passagem ou reservatório,
de preparação do solo para a agricultura. Então, veja a imagem aqui, pessoal. Fotografia mostra cava feita para extração do minério de ferro. Olha em volta, é como se fosse realmente um buraco feito para exploração do ferro, neste caso. A vegetação em volta, olha, foi toda retirada, ok? Olha aqui essa outra imagem. O que será que está acontecendo ali? Vamos ver. Muitas vezes são utilizados explosivos para esses fins, que podem lançar fragmentos à distância e causar poluição da atmosfera, além de poluição sonora e destruição do relevo. Exploração da vegetação, que é retirada de tudo que está em volta do local que vai ser explorado o recurso mineral. Aí tem a questão da explosão que muitas mineradoras utilizam. Nós já vimos aqui também que a exploração também não é muito bacana, né? Ela pode causar outros prejuízos à natureza também. Olha aqui essa imagem, está mostrando a explosão. Então, as explosões causam vibrações no terreno, poluindo o ar, poluição sonora, ou seja, o barulho muito alto, e afetam o relevo e os animais que vivem ou dependem do solo. Então, veja, exploração vegetal, a questão dos animais que também são prejudicados porque precisavam daquela vegetação que estaria em torno para a sua sobrevivência, vão ter que se mudar de lugar porque não vai ter mais aquela vegetação ali. E aqueles que acabam precisando do solo para a sobrevivência? Aquele solo foi modificado. Imagina uma explosão, vai tremer ali aquele pedaço de terra, vai vibrar ali e também vai causar prejuízos, não é? Continuando aqui. O transporte e o processamento do minério também geram poeira e, consequentemente, poluição do ar. Entre os principais impactos ambientais ligados à atividade de mineração, podemos destacar. Então, veja que a atividade de mineração, de se explorar, de pegar recursos minerais, podem causar grandes prejuízos. Vamos ver alguns deles. Alteração de curso de água, ou seja, ali passava um rio, um córrego, então tinha água subterrânea, ela precisou ser desviada para que ali se fizesse a cava, aquele buraco, ou se colocasse o explosivo, por exemplo. O desmatamento, que eu comentei bastante também. Descaracterização do relevo, ou seja, às vezes pode ser um lugar plano, ou um planalto, que é aquele plano no alto, e aí vai desestruturar aquele local, vai modificar aquela paisagem. Redução da fauna local, se tivemos a questão do desmatamento, os animais que viviam naquele local, que dependiam daquele tipo de vegetação para sobrevivência, eles vão se mudar, porque ali eles não vão ter mais como sobreviver. Então, a redução da fauna diminui, ou seja, diminui e eles vão para outros locais, vão migrando em busca de melhores condições de vida, né? Obviamente, onde tem alimento e estrutura para eles viverem livremente. Poluição atmosférica, então com as explosões nós temos a poluição da atmosfera e o aumento dos processos erosivos. Com as explosões, com a cava, o que acontece? Aumenta o processo de erosão do solo. Tem a chuva, não tem a vegetação para segurar e o solo, então ele vai indo junto, aumentando o processo de erosão. É bem importante vocês estarem atentos a essas partes, tá? Então vamos aqui. Além disso, a atividade de mineração pode trazer riscos para as populações que vivem próximas às áreas onde ela está realizada, principalmente
quando os cuidados necessários não são respeitados. Então, quem mora em locais próximos à exploração, a mineradoras, né, e não tem os cuidados necessários respeitados, pode ser um risco para essas pessoas, né? Se a mineradora não respeita algumas regras ou não tem os cuidados necessários, quem mora próximo pode correr riscos. Como exemplo disso, tivemos 2 graves acontecimentos que ocorreram no estado de Minas Gerais, no ano de 2015 e em 2019, que atingiram as localidades de Bento Rodrigues, no município de Mariana, e o Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, respectivamente. Então veja o que aconteceu. Se vocês não ouviram falar nesses acidentes que aconteceram, nessas tragédias que houveram, eu sugiro que vocês possam buscar na internet informações, fotos, para vocês verem o que aconteceu. A barragem dessas mineradoras se rompeu e toda aquela lama poluída, inclusive, atingiu as cidades, destruindo casas, moradias. Muitas pessoas vieram a morrer, animais também. Então veja aqui essa imagem dessa casa, pessoal. Um morador lá de Bento Rodrigues vendo a sua casa destruída por conta do rompimento da barragem de Rejeitos, certo? A casa dele, olha aqui onde tem lama, vocês percebem que a lama atingiu tudo, janela foi destruída. Essa outra casa aqui também foi atingida pela lama em Brumadinho, tá? Então vamos aqui só, Os 2 eventos tiveram a mesma natureza, então tanto em Brumadinho quanto em Mariana tiveram a mesma natureza de acidentes. Quer dizer que nos 2 casos houve o rompimento de barragens de rejeitos provenientes da mineração. Elas são estruturas construídas para impedir que o material que sobra da atividade mineradora chegue aos rios da região e os contamine. É como se fosse mesmo uma barragem, um local onde todo o rejeito, aquela parte contaminada, ficava separada. E tinha uma barragem, uma barreira. E o que aconteceu com essa barreira? Ela rompeu, ela abriu. E toda aquela lama de lixo, né? Coloquei entre aspas, né? Porque é um material contaminado, atingiu e foi como se fosse uma onda do mar enorme, indo cidade adentro e causando muito prejuízo aos moradores. Então, olha aqui. A atividade de mineração pode promover risco para a fauna e para a flora da região, mas também pode trazer riscos para a população que moram perto. Então, assim, resumindo o que a gente falou até agora, é isso. A exploração dos recursos minerais pode causar prejuízo para a fauna e flora da região e pode vir a causar riscos às pessoas que moram próximo. Desastres relacionados ao rompimento de barragem de rejeitos leva uma enorme quantidade de lama contaminada a rios, casas e cidades, como houve em Brumadinho e Mariana, ambas as cidades no estado de Minas Gerais. Pessoal, preciso fazer uma correção bem importante. Na segunda linha de baixo para cima, aqui ó, como houve, aqui faltou a letra H, certo? Não é houve com o direto, faltou a letra H, fazendo a correção aqui, tá? Um erro de digitação, provavelmente aconteceu, então ali faltou a letra H. Então, como houve com a letra H, ficaria assim, houve, tá? Houve em Brumadinho e Mariana, ambas as cidades no estado de Minas Gerais. Continuando. Então, veja aqui as imagens, pessoal. A tragédia em Minas Gerais, Mariana, em 2015. Veja as casas, o teto aqui das casas. Ó, vou mostrar com o mouse aqui para vocês, olha. Isso aqui é uma casa, tudo de lama. Olha o carro onde veio parar, certo? E em Brumadinho, a mesma situação, tudo lama.
E essa lama, ela é feita carregava rejeitos da exploração mineral. Olha lá, Brumadinho, novamente, tudo isso aqui, ó, é como uma onda do mar, mas é uma onda de lama que foi atingindo toda a cidade numa velocidade enorme, certo? Para saber mais, além das barragens para captação de água e geração de energia que estudamos anteriormente, também existem as barragens de rejeitos de minérios, que é o que nós vimos que aconteceu em Mariana e Brumadinho. Tinha a barragem com os rejeitos dos minérios. Essas barragens são grandes reservatórios que podem conter bilhões de litros de material rejeitado na mineração. Tudo aquilo que não é utilizado na mineração foi para essa barragem, como se fosse uma piscina gigantesca de lixo, daquilo que não é utilizado na exploração, que foi explorado, mas que não serviu. Então, todo aquele lixo, aquela parte contaminada que não foi útil, foi para esse local, ok? A falta de manutenção e de monitoramento adequado dessas barragens levou ao rompimento delas e à formação de uma onda de lama que atingiu as regiões de Brumadinho e Mariana. Então, conseguiram entender? Como se fosse uma piscina gigante, né, com todo aquele rejeito. E a parede dessa piscina, ela foi abrindo, rompendo, e toda essa água que estava aqui, ó, presa, sem ter para onde sair, essa água não, né, essa lama que estava aqui presa, sem ter para onde sair, foi com toda a velocidade quando abriu tudo. E aí fez uma onda de lama enorme, atingindo todas aquelas regiões. No caso de Mariana, dezenas de pessoas perderam a vida e diversas casas e propriedades rurais foram destruídas. A lama percorreu um longo caminho pelo vale do Rio Doce até chegar ao litoral no estado do Espírito Santo. Então veja, atingiu cidade, rios, destruiu propriedades, casas e ainda atingiu a praia, o litoral. Lembrando que é uma lama contaminada. Em Brumadinho, as consequências para a sociedade local foram ainda mais graves, pois o número de vítimas fatais foi maior e entre eles estavam moradores locais e funcionários da empresa mineradora. Os impactos à natureza desses dois eventos são muito difíceis de serem calculados. Ambientalistas afirmam que serão necessários muitos anos para que as condições naturais da região possam voltar próximo do que era antes do acidente. Então veja, toda aquela lama foi para rios, pessoas que pescavam, tinham peixes, o que aconteceu? Não podia mais ter nada disso, os peixes morreram, muitos animais que viviam ali em volta daquela vegetação também morreram ou fugiram, foram para outros locais, porque ali já não tinha mais o que eles precisavam para a sobrevivência, certo? Então, aqui temos uma atividade para vocês fazerem, que vocês vão localizar um material de apoio e vão criar uma história em quadrinhos. Então, nessa história, você vai contar a importância de cuidar dos recursos naturais para que eles não se esgotem. Então, se você não tem acesso aí no momento ao seu material de apoio, você pode pegar uma folha sulfite, dividi-la em quadrinhos e criar a sua história em quadrinhos, fazer o seu HQ. Mas qual é o tema da sua história em quadrinhos? Como cuidar dos recursos naturais para que eles não se esgotem. Você pode usar personagens que você goste, que já existam, e colocar eles em função de mostrando a importância de cuidar dos nossos recursos naturais. O que pode acontecer se a gente não cuidar? E se eles podem vir a se esgotar. Então, vamos ver aqui na nossa sessão Mão na Massa. Com base no que você estudou no capítulo, preencha o quadro a seguir.
Então, nós temos o tipo de recurso e a definição de cada um deles, certo? Agora é o momento que você vai fazer essa atividade e depois vai retomar comigo para fazer a correção, combinado? Então, nós temos aqui o recurso biológico. Qual que é a definição? O que faz ser um recurso biológico? Um recurso mineral. Os exemplos desses recursos biológicos e recursos minerais. Que recurso é esse aqui? Que diz respeito à utilização das águas que abastecem a sociedade. Recurso hídrico. Então, aqui em cima, temos que escrever a palavra hídrico, certo? Então, vamos fazer juntos, depois a gente vem aqui nos renováveis e não renováveis, ok? Então, pessoal, agora que você já fez a sua atividade, faremos a correção juntos. Retomando aqui, vamos lá. Os tipos de recursos naturais. O que a gente vai definir de acordo com o livro que nós estudamos até agora sobre o que são recursos biológicos? O recurso biológico é aquele que engloba energia e materiais que podem ser obtidos de seres vivos, certo? Aqui eu já tinha dado a dica antes, né? Qual que é esse recurso aqui? Que diz respeito à utilização da água que abastecem as cidades, ó, tá aqui em cima escrito, é o recurso hídrico. Opa, mudei sem querer. O recurso mineral, qual que é a definição? O que é um recurso mineral? É o recurso proveniente da concentração de minerais na superfície terrestre, certo? Então, vamos pensar aqui em exemplos de recursos biológicos, agora na parte de baixo da nossa tabela. São os animais e as vegetações nativas. Exemplos de recursos hídricos, águas superficiais e subterrâneas. Posso colocar rios, lagos? Pode também, tá? E aqui o recurso mineral já tinha um exemplo pra gente. O calcário, o ferro e o petróleo, certo? Lembrando lá que todas essas respostas você pode ter encontrado no nosso livro, tá bom? Retoma lá um pouquinho as nossas aulas que você vai ter encontrado. Agora nós temos a outra parte da tabela, para completar, sobre recursos renováveis e não renováveis. A classificação dos recursos naturais. O que é a definição? Olha aqui a palavrinha definição aqui em cima. O que é um recurso renovável? Então, os recursos renováveis, eles não se esgotam por causa da sua capacidade de renovação, certo? E o que são recursos não renováveis? São aqueles que podem se esgotar, pois sua capacidade de regeneração natural é bem menor do que o uso que fazemos deles. A professora falou bastante para vocês sobre isso, sobre essa capacidade de regeneração do recurso ser menor do que o tempo que o homem leva na exploração. Então, o homem explora muito rápido, em grande quantidade, mas a natureza até regenerar, ou seja, fazer novamente este recurso, demora muito mais tempo e em menor quantidade, né? Agora, os exemplos. Exemplos de recursos renováveis aqui. Nós temos a água, a energia solar e os ventos. E os não renováveis? Os combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. E outros minerais diversos, como a bauxita, o calcário, a areia. Estão lembrados? Muito utilizados principalmente na construção civil. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham aprendido, que tenham se conscientizado sobre a necessidade cada vez maior dos cuidados com o nosso meio ambiente, com o excesso da exploração do nosso ambiente. Obrigada e nos vemos em breve. Tchau, tchau!